Oi, gente, chegamos com novidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Aqui Pode, o podcast da comunidade unebiana. Aqui é um espaço onde vamos falar sobre tudo que envolve a nossa universidade. E sabe por quê? Porque aqui pode. Eu sou Monique Lunar e sou apresentadora da TV UNEB. Olá, eu sou Vânia Dias, jornalista e coordenadora do Núcleo de Comunicação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra do campus de Salvador, aqui na UNEB. E hoje, em nosso projeto piloto, vamos inaugurar o Aqui Pode com o diretor-geral da FAPESB, o professor Dr. Anderson Leite. E para conhecê-lo melhor, nada melhor do que ele se apresente. Eu sou Anderson Leite, eu estou hoje como diretor-geral da FAPESB, mas sou professor titular aposentado do Instituto Federal da Bahia, e a minha linha de atuação de pesquisa é a área de engenharia biomédica, particularmente a área de engenharia clínica e engenharia médica, que é a parte de gestão de equipamentos médicos, desenvolvimento de equipamentos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor. Então, vamos começar agora o nosso podcast, já com a nossa primeira pergunta. Professor, muito se fala hoje sobre inovação, né? Mas esse conceito, muitas vezes, aí é usado de forma genérica, né? Na sua visão, o que realmente caracteriza um ecossistema de inovação sólido dentro de uma universidade pública, né? Aqui estamos na UNEB, e qual o papel de instituições como a nossa universidade podem desempenhar nesse processo, na Bahia especificamente? Bom, primeiro é começar pelo conceito de inovação, tá? Então, assim, eu não acho que é só genérico, eu acho que há equívoco no conceito. A inovação ela só existe se ela for social, se eu tiver aplicação na sociedade. Então, se eu não tenho aplicação na sociedade, eu não posso chamar de inovação, posso chamar de invenção. Invenção eu posso ter qualquer coisa, a invenção é produto da mente humana, mas a inovação não, a inovação ela só existe se ela tiver um papel social. Ora, se isso é verdadeiro, significa que um sistema das universidades públicas que tenham esse papel de inovador, ele deve estar levando isso para a sociedade. Quer dizer, é a sociedade que deve ser cada vez mais interagida e trabalhada com o conhecimento gerado na universidade, mas não só o conhecimento, como as tecnologias também. Então, o que vai realmente definir essa solidez do sistema é o quanto a gente impacta na sociedade a partir do conhecimento das tecnologias que a gente gera. Maravilha. Você tocou num ponto importante, que é esse retorno para a sociedade, né? Quando a gente produz ciência dentro da universidade, a gente tem lá na ponta esse objetivo final, né? Que é levar para a sociedade um retorno a respeito das diversas áreas aí, né? Da vida humana. Né? Como é que você avalia isso, né? Onde estão hoje os principais gargalos para que isso aconteça, para que a sociedade seja atendida a partir da ciência, da tecnologia e da inovação lá na ponta? Bom, primeiro eu acho que é um equívoco, às vezes, que os colegas pensam, eu falo colegas porque eu venho de lá, venho do Instituto Federal da Bahia, que é uma instituição de ensino superior também, há um equívoco em pensar que há uma separação entre ciência básica e ciência aplicada. Para mim, e nós temos feito isso dentro do trabalho na FAPESB, são as duas faces da mesma moeda. Eu preciso gerar conhecimento novo, mas esse conhecimento novo deve gerar retorno para a sociedade. Então eu tenho a pesquisa básica que vai gerar o conhecimento novo e tenho a pesquisa aplicada que vai gerar a ação na sociedade. Né? Então, assim, é preciso pensar nessas duas coisas. Essas duas coisas são importantes, que elas interagem e trabalhem em conjunto para que a gente possa não só avançar científico e tecnologicamente, mas também levar esse conhecimento para a sociedade. Óbvio que é uma questão cultural, e ainda muitos colegas pensam assim, uma certa visão de que a ciência ela está acima, que ela está longe da sociedade, que na verdade eu preciso pensar mais na ciência básica e tal. Isso é possível fazer, ainda que a gente pense que fazendo isso também eu posso fazer o outro lado. Né? Então eu acho que assim, tem uma cultura aí que precisa se atuar, né? Tem mudado muito nos últimos anos, mas ainda assim a gente precisa trabalhar nessa cultura. A cultura de que assim, a gente existe para atender a sociedade. Sem isso, a gente não tem motivo de estar aqui. Verdade. Nosso papel principal, sem dúvida, papel da universidade pública.
Sem dúvida. Né? A Bahia, ela tem alguns projetos de popularização da ciência, inclusive dentro da escola, né? Eu acho que isso é muito importante, justamente para diminuir o abismo que existe entre a ciência, né, a inovação tecnológica e a sociedade em si, né? Que parece, de fato, como você disse, que é uma coisa muito distante, né, inalcançável, que é para poucos, né, que estão ali na academia, dentro dos grandes centros de pesquisa, que a sociedade não tem acesso. Ela não tem só acesso, não deve ter só acesso para praticar também, para se tornar pesquisador em iniciação científica júnior, mas também enquanto receptor, né, de tudo isso de bom que a pesquisa traz, que a sociedade. É importante a gente lembrar que a Bahia é pioneira. A Bahia é o primeiro estado do Brasil que tem lei e decreto de popularização da ciência. Né? Então, é uma preocupação muito grande hoje do governador e do governo do estado em que a gente possa levar cada vez mais o conhecimento científico para diversas camadas da população, não só as populações das séries iniciais da educação básica, mas também do ensino médio e também da população em geral. Nós temos, só o ano passado, a FAPESP financiou quase 5 milhões em eventos em toda a Bahia, exatamente de popularização da ciência. Nós tivemos edital aberto, mais ou menos foram 5 milhões de reais durante o ano, para financiar esse tipo de evento. Então a Bahia está na frente, é importante que a gente registre isso, e é importante que a gente reforce isso cada vez mais. Vocês têm completa razão, é preciso que a gente comece a acostumar as pessoas a que a ciência é possível, que esse imaginário não é uma coisa inalcançável, basta que a gente tenha o estímulo necessário, a condição necessária para que a gente possa avançar. Então é preciso que a gente cada dia mais reforce isso. E esse estímulo sendo iniciado aí na educação básica, né, para toda a população e na educação básica, é uma mola propulsora para que a gente atinja e consiga ser efetivo nesse ponto da pesquisa, da ciência. Não é verdade, professor? Isso. Esse ambiente que a gente cria nas escolas é fundamental. Vou falar um pouco até da minha trajetória. Né? Eu venho da família de classe média baixa, né? E assim, eu até entrar naquele momento lá na Escola Técnica Federal da Bahia, aos 14, 15 anos, eu não tinha nenhum conhecimento do que seria isso. Foi aquele ambiente efervescente de cultura, de ciência, de tecnologia, de discussão, que me fez atentar que eu podia, me fez entender que eu era parte daquilo que eu podia ser. Né? Eu até brinco hoje em dia, digo que quem me deu regra com passo foi a Escola Técnica Federal da Bahia. Não foi universidade, não foi doutorado, não foi nada, foi lá. Porque foi lá que eu descobri que eu podia. Esse é o primeiro contato. Pertencer, né? O pertencer e viver o ambiente, viver o clima, a cultura. Então, assim, é fundamental a gente entender isso. Porque se a criança, como ela vem da família classe média baixa ou baixa, e isso não está no dia a dia dela. Quando ela vê esse tipo de informação, ela vê pela televisão, inalcançável, ou vê pela internet hoje, né? Mais alguém falando aqui, um professor num podcast da UNEB, entendeu? Fica parecendo que isso é inalcançável. Se isso passa a ser parte do dia a dia dela, ela vai entender que ela pode sim. Pode, né? Aqui pode. Bom, vamos lá. Professor, retomando nosso assunto, a iniciação científica ela costuma ser o primeiro contato, como a gente estava falando, dos estudantes com a pesquisa. Que tipo de formação científica você acredita que a universidade deve oferecer hoje para preparar aí os pesquisadores capazes de enfrentar problemas complexos e interdisciplinares do século XXI? Essa é uma pergunta difícil. Porque provavelmente alguém vai me queimar ali em abril, né, no sábado de Aleluia. Eu tenho uma defesa bem interessante, que é o seguinte, tenho defendido inclusive a minha instituição, quando estava lá, né, na ativa, eu penso que a gente tem que mudar um pouco a estrutura das universidades. Né? Nós temos uma estrutura que é industrial para a sociedade pós-industrial. A estrutura departamental é uma estrutura industrial. E a sociedade que nós vivemos é uma sociedade pós-industrial. Ou seja, uma sociedade de rede, uma sociedade de entrelaçamento de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, e que não consegue mais dar conta da realidade imerso apenas numa área. Então, assim, eu entendo e defendo isso, é que a gente precisa mudar um pouco essa estrutura e
criar estruturas mais inter e multidisciplinares. Óbvio que isso vai refletir nos alunos, óbvio que isso vai refletir no fazer dos alunos, né? Não quer dizer que o atual também está tudo errado e é ruim, não é isso. É que a gente pode mais, a gente pode avançar em relação a uma nova sociedade que a gente está vivendo e que a gente ainda nem tem certeza que sociedade é essa, né? Um sociólogo diz que é modernidade líquida, o outro diz que é a sociedade do risco, o outro diz que é a sociedade do cansaço. Enfim, nós temos ainda bastante estudo para a gente entender que sociedade é essa que nós estamos vivendo. Mas precisamos romper com as estruturas passadas. As escolas e as universidades ainda seguem aí padrões do século passado, né? Então a gente vê o mundo se atualizando, né? Novas formas de ser e estar no mundo, novas formas de aprender. E a gente não percebe a escola e as universidades abraçando isso, trazendo isso pedagogicamente, né? Então, eu acho que de fato precisa assim, repensar alguns currículos. Nesse ponto de vista da transversalidade, eu acho que você traz um ponto importante, é polêmico, mas é importante que seja dito e demarcado aqui, principalmente nesse episódio. Então, acho que quando a gente traz essa discussão sobre educação, seja na universidade pública ou na escola pública, eu acho que falar sobre isso é sempre muito importante. Porque existe uma temática aí, como eu te falei, de polêmica, mas ao mesmo tempo tem muitos professores e pesquisadores que já buscam adotar isso em suas salas de aula de maneira mais autônoma, né, fazendo ali dentro da sua singularidade mesmo, do seu pequeno espaço, mas tentando colocar em prática. Então, acender uma luz sobre isso, talvez faça o mundo pensar e refletir, né? Traga reflexões importantes para a sociedade também, que a gente está falando que precisa participar desse movimento, né? Não pode ser de cima para baixo, a sociedade precisa horizontalizar isso e participar, verdade. Vamos falar então da nossa agência de fomento. Me fale um pouco de como está a FAPESB hoje, né? Como é que estão os editais, tem novidades chegando, pensando aqui na universidade pública, como é que os nossos estudantes podem submeter projetos e de que maneira eles podem participar, associado a seus professores. Tem perspectiva de aumento do número de bolsas de iniciação científica júnior, tem notícia boa aí para a nossa comunidade acadêmica? Veja, a Fundação ela está passando por um processo bem interessante, né? O novo governo agora, a gente tem mais apoio e a gente tem ampliado bastante a atuação da Fundação, né? Para vocês terem uma ideia, a gente, entre 2019 e 2022, fazia uma execução orçamentária em torno de 65 milhões. Em 23 aumentamos essa execução para 85 milhões, em 24 fomos para 100 milhões, e em 25 não chegamos a 120 milhões por conta de uma ação judicial, um edital que foi bloqueado e a gente não conseguiu pagar a tempo, mas chegamos a 101, 102. Então estamos cumprindo metas e ampliando gradativamente. Ampliamos também bolsa já, ampliamos a quantidade de bolsa, foi um compromisso do governador, mestrado e doutorado, aumentamos 15%. Vou dar um spoiler aqui, estou levando hoje a proposta para o conselho, o curador, temos reunião do conselho agora à tarde, de ampliar mais 10% nas bolsas de mestrado e doutorado na Bahia. E também vamos discutir a possibilidade de ampliar as bolsas de iniciação científica, mas esse não é a pauta ainda, tá? Mas a gente já é uma demanda grande, a gente não é só aqui, em todos os lugares que a gente passa, e a gente vai discutir. Mas essa de 10% de mestrado e doutorado já vai agora para a reunião do conselho de hoje à tarde, então estou dando spoiler para vocês. Ai, maravilha, de um cruzado para mão, gente. Primeira mão, aqui pode. Aqui pode! Então, dando primeira mão para vocês, né? Sobre os editais, né, nós devemos estar lançando ainda esse mês um edital para popularização de ciência, para eventos, né? Esse mês devemos estar com esse edital na rua, que aí podem concorrer professores, até funcionários, etc., se quiserem fazer eventos que sejam popularizadores da ciência e da tecnologia, ou da tecnologia. Nós estamos lançando em maio um edital universal, que é um edital mais ou menos padrão para doutores iniciantes ou doutores mesmo que já são mais maduros, mas que precisam de uma verba menor, às vezes, para fazer uma pesquisa, etc. Então, esse edital, nesse jargão que às vezes não é conhecido fora da universidade, mas que a gente chama de edital universal, que seria aquele edital que pega todo mundo, né? Que apoia todo mundo. Devemos estar lançando em maio. E temos feito alguns editais bem interessantes que vale a pena chamar a atenção aqui.
que exatamente no sentido de que fazer com que as instituições de ciência e tecnologia, e aí se inclui as universidades, institutos, os centros de pesquisa, elas possam cada vez mais estar perto da sociedade. Então, um desses editais bem interessantes chama-se Cientista no Governo Municipal. Qual é a ideia do cientista do governo municipal? Que os pesquisadores vão até o município, busquem no município quais são os problemas que o município tem e como eles podem resolver. E apresentem um projeto à FAPESB e a gente financia. Tá? Isso faz com que, primeiro, a gente chegue perto da sociedade, segundo, que a sociedade realmente sinta o poder que a universidade tem, porque ele é muito grande, né? Mas infelizmente às vezes não é sentido, porque não é conhecido. Então, esse é, por exemplo, um edital que a gente tem feito que tem dado muito resultado, né? Nós vamos agora estar pagando a primeira rodada dele. Esse primeiro foi feito com foco na transição digital, então nós devemos estar criando softwares para os municípios, fazendo a implantação de SEI, enfim, dando um suporte que às vezes a prefeitura não tem condição financeira de executar e se perde às vezes a melhoria da qualidade de vida da população. Então isso vai ajudar na qualidade de vida da população. É um pouco que a gente tem feito, né? Estamos agora também com os INCITs, daqui uns dias vamos estar aqui na UNEB. A UNEB tem 2 INCITs, que são os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação. A UNEB passou 2 INCITs, um na área de saúde e o outro na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. São coordenados pela UNEB, são redes de pesquisa voltadas para o desenvolvimento dessas áreas no Estado. E a gente pagamos agora, estamos fazendo pagamento dos INCITs, mas vamos depois lançá-los em cada instituição que é coordenadora dessas redes. Maravilha. É excelente, pelo visto, né? 2026 começou a todo vapor e a FAPESB está com muita novidade, não é pouca não, e a gente trouxe novidade de primeira mão. Tudo aqui para vocês. Porque aqui pode. Aqui pode. E falando em Aqui Pode, nós estamos em universidade pública, onde temos aí como reitora, né, como uma gestão feminina, que é uma mulher. Aqui no Aqui Pode, porque Aqui Pode tudo, temos aí a presença predominante maior das mulheres. E estamos no mês das mulheres. Eu comecei assim para perguntar ao senhor, né, lançar aí algumas reflexões sobre a desigualdade na ciência. Quais são as mudanças estruturais que ainda são necessárias para ampliar, porque Aqui Pode a gente está em maioria, mas nem todo lugar, nem todo espaço é assim. Então, quais são as mudanças estruturais necessárias para ampliar, para consolidar a presença de nós, mulheres, das mulheres, na pesquisa e na liderança científica no Brasil, que ainda está em minoria? E como você vê esse cenário, né? A avaliação que você faz enquanto diretor-geral da FAPESB, né? Do lugar da mulher na ciência, na tecnologia, na inovação e das desigualdades que ainda permeiam aí a sociedade. Não, deixa lá. Primeiro, a Bahia ela é diferente, não é só o NEB que tem uma reitora. Nós somos o estado onde tem o maior número de reitoras. Isso, nós lançamos uma campanha do mês da mulher, onde a gente mostra esses números, tanto na UNEB quanto nas universidades. Nós temos o maior número de reitoras. Isso. Né? Acho que são 7, se eu não me engano. Não sei 6 ou 7, mas são nessa faixa de reitores. Então nós já estamos na frente. A Bahia tem sido protagonista nisso. Afinal, nós somos o estado que produzimos Joana d'Arc, produzimos Maria Quitéria, produzimos Maria Filipa. Então produzimos heroínas na nossa guerra de independência. Então nós somos um estado que temos a obrigação e a cultura de fazer com que isso modifique. Do ponto de vista, por exemplo, da FAPESB, nós somos celulilás. Né? Eu costumo dizer que eu sou o único cara para ter o CPF, para mandar ele para o TCE, porque o resto quem manda são elas. Né? Todas as minhas diretoras são mulheres, as coordenadoras são mulheres, a exceção de 2 ou 3 casos. Então, nós inclusive temos celulilás da secretaria por sermos uma instituição onde a maioria dos cargos de chefia são de mulheres. Né? Então, assim, eu penso que lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Se ela quiser estar na ciência e tecnologia, se ela quiser estar, tem que ser dadas as mesmas condições para ela. Né? E isso a gente defende. A FAPESB, inclusive, a gente fez um edital chamado Inventiva, que era só para mulheres empreendedoras, para criar pequenos negócios, criar negócios. Né? Nós lançamos 2 edições desse edital, contratamos em torno de quase 80 projetos. Esses projetos, inclusive, vamos ter agora no dia 30, a SECT vai estar fazendo em parceria com a gente, considerando o mês das mulheres, o Seminário Inventiva, para mostrar o resultado
dessas mulheres que criaram e que estão muito bem aí, fazendo trabalhos fantásticos. Né? Tem uma menina mesmo que tem uma reportagem na Exame, foi financiada por nós no Inventiva, no hidromel que ela criou, tá muito. Tem uma outra que criou um capacete para penteado afro, capacete ciclista, enfim, várias ideias fantásticas e tal. Então, assim, a FAPESB, a gente é sempre parceiro das mulheres, a gente é sempre preocupado em ter as mesmas condições. E o último dado que eu olhei das bolsas das nossas bolsas, a maioria é feminina. Maravilha. É o último dado. Eu não sei hoje, eu realmente não confesso que eu não sei hoje, no nesse dia momento. De hoje. Uhum. Mas, assim, até o final do ano passado, a maioria dos nossos bolsistas eram mulheres. Então, sim, o que depender da FAPESB, estamos juntos. Estamos juntos com as mulheres e vamos evoluir, vamos crescer, porque a gente só cresce com todo mundo junto. Ai, coisa boa. A gente está encerrando agora, essa foi a última pergunta e foi muito legal encerrar com ela, né? Trazer essa sua fala de parceria. Você trouxe aí uma expressão que é muito importante, né? Que é criar condições iguais, né? A equidade é a base de tudo, então a gente não é só dar a oportunidade, mas compreender que aquela pessoa que está ali, atrás dessa oportunidade, precisa talvez de um movimento mais assertivo sobre o desenvolvimento intelectual, né? Enquanto pesquisador. Então, acho que Particularmente, eu penso que as mulheres são melhores que a gente. Ah, mas eu tenho certeza disso também. Particularmente, eu penso isso. Não há dúvida. Eu penso, não, é verdade, eu não estou brincando, não. Assim, o poder de concentração, o poder de organização é muito maior. Eu assim, sempre trabalhei muito com as mulheres e lhe confesso que sempre foi muito bacana trabalhar com as mulheres. Certo? Ou liderando, ou sendo liderado, às vezes. Muitas vezes sendo liderado em projetos de pesquisa, por exemplo, sendo liderado por mulheres. E sempre foram muito bacanas essa relação. Eu sempre gostei muito dessa relação. Eu acho que elas são melhores que os homens para fazer essas coisas, principalmente ciência e tecnologia. Então tem que dar equidade mesmo, iguais, e nós vamos juntos. Né? Eu sempre defendo a parceria. Isso aí. É importante fortalecer a permanência do nosso espaço em todos os lugares. Em todos os lugares. Como você disse, a mulher é o que ela tem que ser o que ela quiser. Tem que ser o que ela quiser, estar onde ela quiser. Onde ela quiser, fazer o que ela quiser. Ela é um ser humano como qualquer outro e tem todo o direito. Né? Então precisamos pensar desse jeito. Precisamos pensar de que somos seres humanos. Não importa o sexo, não importa a raça, não importa o local de nascimento. Todos somos seres humanos. Né? E como seres humanos somos iguais. Sem dúvida. Exatamente. Professor, muito obrigada. O senhor queria deixar alguma palavra para a gente finalizar o nosso episódio de hoje? Queria agradecer, né, ser o pioneiro desse podcast, né, porque aqui pode. Aqui pode. Ser o pioneiro desse podcast e dizer que eu fico muito feliz, né, e que a FAPESB está com as portas abertas para vocês, para a universidade, enfim, para todos os colegas, o que precisarem da gente, a gente está à disposição para conversar. Foi uma maravilha ter você aqui, uma honra ter você inaugurando esse novo produto de comunicação da universidade. E foi bom te conhecer, porque eu não conhecia pessoalmente, né, a leveza com que você fala de pesquisa, de ciência, de inovação. É isso que a gente precisa, né, trazer essa linguagem acessível, mais popular, que provoque a aproximação com o nosso público, que é tão diverso. Né? O público da universidade pública, né, ela tem esse pé na diversidade, e trazer uma fala assim tão coerente, né, tão assertiva, mas ao mesmo tempo tão acessível, é muito importante. Então, muito obrigada pela disponibilidade. E aqui é sua casa. Volte quando quiser. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E espero que a gente se encontre de novo. Vou convidá-las para ir lá na FAPESB. Vou usar essa estrutura boa aqui de vocês. Conte com a gente. Vamos aí alinhar parcerias. Ó, gente, mais novidade aí, viu? O UNEB e FAPESB criando parcerias de comunicação. Porque então, aqui pode. Aqui pode. Aqui pode. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.